tenho palavras. Não tenho palavras. Ai, acabou. Eles conseguiram. Chegaram, entraram a correr. Queremos Nobre. Hoje é o dia do Nobre, vamos nos matar. Assim que chegaram, outro bate nessa porta, outro bate aqui nessa porta. A prima também fecha a porta por trás, dentro de casa. Eu sentei-me aqui. Se é assim que eu te amo não colaborar, aí todos os dias na estrada vão encontrar também corpos. Muitas das vezes nós fugimos da promessa de Deus. Porque quando nós rejeitamos o Evangelho, nós estamos a rejeitar a promessa de Deus na nossa vida. Ok, e foste ter com Fui ter com os eles. pais. Fui ter com eles. Eles conversaram comigo e a minha mãe notou que alguma coisa em mim não estava bem. Uhum. Alguém que nasceu bem, cresceu bem, de repente vai se meter neste mundo, então é alguém que está desviado. Então vamos procurar a solução, para ver qual é a solução desse problema. Posto na solução, eu me lembro que consultei um local, isto é, Papa Simão, bairro do Papa Simão, em que dizem tal dito profetas, em que tratam maus espíritos ou libertam os maus espíritos da pessoa que está desviada. Os teus familiares pensaram que era um mau espírito, concluíram que era um mau espírito, certo? Né? Que é um espírito imundo que estava a habitar em mim. Então fui para lá, mas eu próprio dentro de lá senti que aquilo não era verdadeiramente o que ele fazia para mim. O que o próprio tal dito profeta fez, dei conta que aquilo era uma falsidade da parte dele. Não acreditaste? Não acreditei, porque ele toca no corpo, sai pedra, te toca assim, carvão, garfos, assim? objetos. Ele te dá um toque assim, desculpa, só ele te dá um toque, sai alguma coisa. E saía mesmo? Saía, mas aquilo eu resumi que é magia. Eu só aceito em nome de Jesus fora. Então ele toca assim, sai pedra, toca assim, sai carvão, toca assim. E dizia que o espírito está aí. Diz, epa. O carvão já era um espírito. Certo, eu até fiquei a rir, ele disse, isso aqui são as coisas que lhe atiraram. Lhe atiraram essas coisas no demônio. Então retirei, já está bom. Tocou em ti, saiu o quê? Ele quando tocou em mim, a primeira coisa que ele disse, eu tenho uma carne de gato. Carne de gado? De gato. De gato? Gato, sim, dentro do corpo. Ok. Então ele disse, vou tirar esta carne. Ele colocou a mão assim em mim e fez isso. Saltou uma metade de carne. Tu não viste nada na mão dele? Na mão dele não vi nada. De repente saltou uma metade de carne. De repente saltou uma metade de carne. E depois quando ele colocou as mãos, as costas, saiu um fio. Um fio assim pequeno, azul. E eu comecei a concentrar para ele, eu vi, não, esse não é verdadeiro. Não acreditaste nisso? Não. Esse não é verdadeiro. Como é que tu sentiste depois dele tirar o pedaço de carne e o fio do teu corpo? Eu senti tipo, alguma coisa não saiu, mas entrou. Ou seja, que ele meteu? Eu senti meteu que como ele... um truque ou meteu como algum mal, supostamente? Eu senti que ele me colocou algo perturbador. De lá, desde aquele dia, o meu sono já não era o mesmo. Desde o dia que eu passei por lá. Já estava sofrendo insônia. Dormia, acordava e já não dormia mais. Posso dormir 19 horas, quando acordo lá para as 0, já não consigo dormir até o dia todo. Então eu estava sentindo que tinha perturbações de sono. Não estava mais conseguindo dormir. Então eu resumi que ele não tirou, ele colocou alguma coisa a mais daquilo que eu já tinha. Então ele acrescentou. Então, posto ali, as dívidas começaram novamente. As confusões começaram novamente. Então, houve uma proteção que eu recebi da parte de 2 pessoas, mas que não gostaria de mencionar por causa da entidade. De mencionar as 2 pessoas por causa da entidade. Mas em que me deram a proteção. Que tipo de proteção? Podes não falar o nome das pessoas, mas que tipo de proteção? Não, a proteção foram uns objetos de pau. Paus assim, metades de pau, e umas pequenas pedras, e um líquido. E um líquido, aquilo era o líquido, se frega ao rosto, as mãos, e pega um pouquinho daquele pedaço de pau, come e bebe. Quer dizer que quando ir falares com a pessoa que te deve, ele calma. Te disseram isso é proteção para quando eles virem, eles vão ficar calmos. Essa proteção era como mesmo?
era alguns paus, uns pedaços de pau e umas metadinhas de pedra, espécie de pedras assim brilhantes, pedras brilhantes, e um líquido preto num bidão parecido com um bidão de água onde vem no Super Black. Aquele bidão de água de Super Black. E o bidão era mais ou menos daquele Aquela tamanho. garrafinha, né? Certo. Onde vai o líquido do Super Certo, Black. era mais ou menos daquele tamanho. Ok. Então aquilo é... Tu bebeste? Ah, não, aquele não é para beber, aquele é frega na mão e no rosto. Ok. E as pedras partem um pouquinho, o pau parte um pouquinho e bebe. Quer dizer, as tuas palavras, quando falares, está tranquilo. Nada mais vai acontecer. E depois disso, o que é que aconteceu? Quando usei este produto, a primeira vez que eu usei, logo que terminei de usar, veio um deles bater a porta. Calma, espera. Usaste, quando falas terminar de usar, é esfregar? Sim, esfregar-se na mão, no rosto. Então, eles vieram. Veio um deles até, desculpa, veio um deles. Chegou perto, bateu a porta, disseram não, Edilásio está dentro de casa. Então ele disse, não tinha como sair, pode entrar. Lá na minha casa é só um quarto onde eu estou, lá mesmo no rosto, onde eu estava antigamente. Então eu disse, entra mesmo aqui no quarto. Fala nele para entrar, disse na minha mulher, fala para ele entrar. A minha mulher ainda disse, aqui mesmo no quarto. Ela ficou com medo? Não, não ficou com medo, mas uma questão de respeito. Porque é só um quarto, é um quarto onde a gente dorme. Então entrar alguém, então lhe complica. Pois. Ela disse, no quarto, acho que não pode. Não, ele deixa só ele entrar. Eu não queria sair, então ainda não sabia se aquilo mesmo é real ou não. Então não queria sair. A instrução que eu tinha é sempre dar a mão. Dar a mão por causa das mãos que já estão fregadas. Dar a mão e depois poder falar. Então logo que ele entrou, eu dei a mão, cumprimentei, respondeu. Depois lhe disse, antes que ele falasse, ele disse já, os teus valores ainda não consegui, mas irei de conseguir daqui a algum tempo. Ele só me disse, tá fixe, voltou. Não me disse mais nada. A única palavra que ele me disse é, tá fixe. Então saiu e foi. E eu fiquei assim, sentado a pensar, será? Será? Fiquei naquela, será? Tá fixe. Então acho que posso já andar à vontade. Porque mesmo quando estava em casa já não rodeava o bairro todo. Porque eu falei, lá está ali, veio. Então era complicado para mim. Muita gente estava à tua procura? Mas muita gente esteve à minha procura. Então saí para a rua, sentei. Como sempre, acostumado, temos um local de sentar, sentei. Falei, então podem vir, está à vontade, está seguro. Vinha o outro no dia seguinte, disse, Edilásio, eu vou buscar o que me pertence. Você fugiste lá, eu sabia que você estava lá, no bairro da Fubom, mas assim que vieste já não vais escapar. Tens que me dar agora. Agora mesmo assim tens que me dar. Então, quando ele tenta levantar a mão, que é para tocar na minha cara, eu levanto e corro. Saio correndo até... Esse já queria te agredir? Sim, esse já queria me agredir. Deste-lhe a mão? Dei mesmo a mão. E não funcionou? Não funcionou, porque ele quando chegou cumprimentou e me cumprimentou o outro. Depois eu lhe disse... Peraí, tu achas que ele ao cumprimentar o outro anulou o teu coisa? Não, se for algo real não pode anular, porque eu lhe cumprimentando. Sim. Porque ele cumprimentou o outro e eu também lhe cumprimentei, depois cumprimentou os outros que estavam ao lado. E se ele não cumprimentasse mais ninguém? Se ele não cumprimentasse, acho que aquilo não é real. Aquilo não é real, ainda que ele não cumprimentasse. Ok, vamos lá, continua essa história. Aquilo não é real. Depois vamos saber se é real ou não. Continua. Sim, depois eu fugi. E quando eu fugi, ele me deu corrida, mas não conseguiu chegar perto de mim. Eu consegui escapar. Depois de eu fugir, então, fui me esconder numa outra rua e fiquei assim a pensar, mas isso então é como? Como é que ele quer me bater se isso aqui já é proteção, já não pode acontecer nada? Então vou para casa acrescentar, mas vou fora de hora porque se calhar ele deve estar a girar por ali. Então esperei até amanhecer, até mais ou menos 1h e tal. Quando tocou 1h, fui para casa. Bati a janela da minha mulher, ela abriu e eu entrei. Quando entrei, meti no rosto, falei, não, já não vou dormir. Talvez se eu dormir isso passa, vou ficar mesmo assim acordado com isto. E eu sentei, a minha mulher só me perguntou, você não vai dormir? Falei, não tinha um sono, estou aqui a pensar alguma coisa que vai levar um bom tempo. Então fiquei. De manhã, quando tocou lá para as 6h e tal, eu saí e falei, não, vou mesmo para a casa dele, tá seguro. Peguei até todos os paus que eu usava, meti no bolso.
Falei, então deixa ainda fortificar, já que assim deixa levar já todo o ingrediente. Peguei tudo e levei. Chegando lá, bato a porta da casa dele, ele sai, logo que me vê, me puxa, e eu lhe falo, não, calma, vamos conversar. Começa a gritar, ele ia falar muito alto. Algumas pessoas acordaram, como era mesmo demais por causa do barulho. Uma pessoa acudiram, falaram, não, nem assim, conversa com ele. E naquela de nós conversar, tinha outras pessoas à volta. Alguém disse, essa aqui, tipo, recebeu feitiço. Parece que recebeu alguma coisa. Não é normal, já ouvi que ele tem tanta dívida, mas ele até agora, ninguém lhe faz nada. Ninguém lhe toca, alguma coisa ele tem. Alguém já tinha cogitado essa possibilidade. Sim. Disse, isso não pode, isso é quase impossível. Alguma coisa está com ele. Então vamos ter que lhe queimar. Ele disse, vamos lhe queimar. Depois eu disse, não, por favor, não façam isso. Mas vou lutar para pagar. Ele disse, se você não pagar, já não é ele que vai te cobrar, mas eu. Se você não pagar, eu vou te cobrar. Onde eu te encontrar, vou te queimar. Ou você paga, ou vai ser queimado. E eu ali fiquei com tanto medo, só de saber que tenho uma filha e não tenho, se eu partir, fica complicado a casa. Então não tinha como. Fiquei com muito medo. A única solução foi eu sair de lá e procurar alguém que eu nunca mais tinha visto há um bom tempo, mas que eu sabia que ele tinha confiança em mim. Então cheguei para ele, expliquei a situação toda. Eu lhe disse, mas se não vais conseguir me ajudar toda a dívida, por favor, me ajuda só nessa. Só para mim se safar desse. Desse indivíduo, quanto é que era? Desse indivíduo era a mais baixa, 10 mil kwanzas. Calma aí, este é onde podiam te queimar a 10 mil kwanzas? Sim. Ok. Então ele pegou os valores, me deu, disse, paga a dívida. Peguei os 10 mil, entreguei. Ele disse, ainda bem que você fez isso. Ficou assim. E comecei sempre a usar o produto, mas os outros vinham sempre. Como vi que vinham sempre e ameaçavam, queriam fazer sempre alguma coisa. Então vi que isto não é mesmo real. Tenho que ir embora. Saí dali e fugi. De novo de casa. Saí de casa, é a minha primeira vez a conhecer a Bahia. Eu já conhecia a Uelinga, a Bahia aqui, da cidade. aqui perto mesmo? Nunca tinha conhecido. A Bahia conheci no ano de 2020. Nunca tinha conhecido, só ouvia a Bahia, Bahia. Você está perto de Uelinga? Nunca foste lá por quê? Nunca fui na Bahia, não conhecia, só ouvia Bahia, Bahia, na Bahia. Na Bahia é na ilha, na Bahia é na ilha. Mas são pontos turísticos que eu nunca tinha ido lá. Então, quando eu fugi, aquela vez quando eu fugi, então foi o dia que eu conheci a Bahia. Saindo de casa, fui até a casa do meu único amigo que me dá sempre suporte para ficar na casa dele, que é no Gamec. Não lhe encontrei, então saí daí, comecei mesmo suado a descer e saí na samba. Eu perguntei aqui aonde, me disseram não, aqui é na samba. Estás próximo do calçadão da samba. Falei, então tá bom, deixa eu continuar. Continuei até cá na Mutamba. Falei, ainda vou sentar aqui na liga para ver se alguma coisa vai de mim, porque este lugar é um lugar histórico, que é Elinga Teatro. Então sentei na porta do Elinga Teatro, mas não era um dia de batalha. Então sentei e falei, como tem algo aqui histórico, batalhei aqui, então vou tentar acalmar a minha alma aqui. Então sentei. Estiveste na porta do Elinga sozinho? Na porta do Elinga sozinho. Sentei. E tinha uns jovens que ficam ali a controlar o carro. Eles me perguntaram, estás a fazer aqui o quê? Eu lhe falei, pá, eu quero morar aqui com vocês. Quero morar aqui com vocês. Até menti que me chotaram de casa. Eu lhes disse, me chotaram de casa, meus pais, então quero morar aqui com vocês. Ele disse, pá, a tropa, como eles dizem na gira, a tropa também mora, está aqui já amargurado. Já estamos aqui, então vamos até a Bahia. Eu disse, eu já ouvi tanto falar da Bahia, mas não conheço. Disse, vamos na Bahia, lá na Bahia, quando toca assim 19, 20 horas, fica assim um pouquinho escuro e conseguimos roubar alguma coisa. Eles disseram isso? Sim, então vamos. Porque os gajos do Elinga afinal roubam? Então vamos para a Bahia. São gangsters? Ok. Saímos de lá, fomos para a Bahia. Então aí tu entras numa fase já de mexer no que é dos outros? Sim. É a partir dali no Elinga? É a partir dali no Elinga. Influência daqueles niggas? Sim, por influência. Ok, continuando. E quando cheguei na Bahia, ficamos sentados. Tem um bar, não conheço bem o nome do bar. Tem um bar lá, um espaço assim de bar, espécie de bar. Tem cadeiras da Blue, eles têm a cadeira da Blue, azul. Aí perto do Elinga? Não, na Bahia já. Ok. Aí na Bahia. É onde eu costumo fazer as fotos. Então, chegando lá, eles atravessaram para o outro lado onde estacionam os carros. Então eles falaram, você fica aqui. Quando vir os carros, você manda parar
dá o sinal de paragem e fala que vais controlar. Eles vão dar gasosa. Nós estamos a fazer a operação. Você ainda fica aqui. Falei, tá fecho. Eles começaram a caminhar, mas eu falei, não posso ficar aqui sozinho. Vou lhes seguir. Eu comecei a lhes seguir, não, quando você vai seguir, falei, não posso ficar ali. Falaram, vão tirar o pão ali, outras pessoas vão estar lá, mas pode ver. Então nós a caminhar, eles puxam a pasta de uma moça que estava andando. Ele puxa a pasta e mostra uma faca. Quando ele puxa a faca, até eu próprio fico arrepiado. Então ele pega a pasta, leva e começa a me falar, vamos. Mas não fui com eles. Eu fugi para um outro lado, eles foram. Eu senti que não nasci para roubar. Então falei, aqui não vou alinhar. Deixei eles irem. Até que certo ponto ouço uma conversa de pessoas a falar dos Kwanza. Sendo que lá nos Kwanza é um sítio onde as mães lavam, te lavam e você fica com feitiço de tudo o que queres. Isto eu ouvi por intermédio de duas pessoas. Ouviste? Por intermédio de duas Que pessoas. nos Kwanzas, Dão feitiço de tudo quanto queres. Todo tipo de feitiço. os niggas estavam a conversar? Estavam a conversar. Todo tipo de feitiço. Dão. Todo tipo de feitiço. Ok. Dão. Como eu tinha alguns valores, apanhei o táxi e fui até lá. Pedi direção, disseram pega as congolenses. Depois os congolenses, vai continuando. Vai só depois do... onde chamam Kikolo hoje ainda, essas imediações consegues pegar os Kwanza. Então fui para lá, cheguei nos Kwanza, perguntei em alguém que lhe encontrei lá, num pai que estava a vender medicamentos tradicionais. Perguntei para ele, pai, eu quero receber o feitiço, pode me ajudar? Ele disse, eu não faço isso, não tenho como te ajudar. Então perguntei mais à frente a um jovem, ele disse, eu vou te levar numa mãe, mas essa mãe eu vou te levar lá, ela vai te bombar, quando você conseguir alguma coisa, não me esquece. Eu falei, não se preocupa, eu não quero para toda a vida, eu só quero para algum sentido, pagar as dívidas e ponto final. Peraí, você foi atrás do feitiço para ter dinheiro e pagar as dívidas? Só. Era isso? Era isso a minha intenção. Era essa a minha intenção, para enquanto estiver em casa, para ficar em paz em casa ou com a família, para não virem sempre bater as portas. Era isso, e depois comprar as coisas de casa que eu vendi com o tempo já de trabalhando, não mais Não, do feitiço. mundo das trevas, sim. Chamas isso mundo das trevas, não é? Sim, é mundo das trevas. Ok. Então, posto lá, me leva até na mãe e a mãe faz a preparação. Ela pega água, uma água com alguns produtos muito estranhos que eu bem desconheço. Eu não sei qual era aquele produto. Não sei. Como é que chegaste na senhora? Como é que foi essa história? Quando eu cheguei com o jovem na senhora, ela entrou primeiro e explicou na senhora. Trouxe meu amigo, assim. Já te considerou amigo? Sim, ele disse trouxe meu amigo. E aquele jovem... Não te cobrou nada? Não, ele disse, quando você conseguir alguma coisa, pode me dar. Eu estou sempre aqui. Eu sou alguém que... Deve ser uma alma penada esse nigga. Disse, eu sou alguém que tenho toques de bola. Toques de bola é o quê? É, show de bola. Show de bola é o quê? Isto. É pegar a bola assim para fintar, esse espetáculo. É malabarista? Com a bola? Espetáculo de bola. Ele me mostrou nas suas meias, ele tirou as meias, me mostrou uns sacos assim amarrados nos dois. Disse, isso aqui é quando eu meto. Essa senhora que me deu quando eu meto. Então, ainda que você não queira, será fintado. E você encosta mesmo. Mesmo que não queira, você ele é craque no futebol? Por que ele não é craque? Eu nunca lhe vi a jogar. Ele devia ser o Messi. Se lhe meteram um feitiço nas meias... Nunca lhe vi a jogar, mas ele me garantiu. Ele me garantiu isso. Então, depois de eu entrar, sentar, então a mãe olha para mim e começa logo a me falar, a tua vida está muito mal, mas eu vou te ajudar. Eu disse, estou mesmo mal, preciso sair dessa situação imediatamente. Senão, a casa vai para baixo, tenho família, então me ajuda. Ela me perguntou, você quer feitiço de quê? Ainda há uma escolha, tem cardápio. Quer feitiço de quê? Você é cantor? Você dança? O que que você faz? Porque eu tenho que te dar feitiço naquilo que você faz. Eu lhe disse, eu já fui artista, mas abandonei. O mundo de artista, eu fui rap, abandonei. Já não sou. Deitei tudo para baixo. Então, já não sei se você quer e se vou querer de quê. A única coisa que eu quero, senhora, é só quero dinheiro para pagar. Só. Então ela disse, assim fica meio complicado. Porque você tem que fazer alguma coisa em que vem os valores. Tem que ter algo que te identifica. Eu lhe disse, não, já fui intermediário, mas me deu errado.
Então podes me ajudar, nesse caso de pelo menos vir muitos clientes e eu ter um bom lucro e pagar. Disse, esse também funciona muito bem. Funciona muito bem. Vem aqui, ela prepara a banheira e faça a preparação de água que eu nunca entendi bem qual era aquele produto ou qual era aquele material em que ela prepara. Depois de preparar aquela água, ela me disse, pode entrar para banhar. Porque quando você banhar, os espíritos do cliente entrarão em você. Terás dentro de ti os espíritos do cliente. Ela não me cobrou nada? Não me disse que se dá dinheiro ainda. Disse ainda nada, porque é o princípio. Você já está à procura, então tenho que te ajudar. Mas depois terás que pagar alguma coisa, que não me disse bem qual é. Então, depois daquele banho, ela disse, banha e vai em casa. Quando você chegar em casa, depois de 3 dias, volta para aqui. Então fui em casa, depois do banho, saí de lá, não fui em casa, desculpa. Voltei aqui neste lado da Bahia, onde eu estava a me hospedar, que é nas ruas. Dormia já na rua, procurava assim caixotes de lixo onde tinha algumas comidas para mim poder me alimentar, porque lá não tenho família, praticamente não conheço ninguém. E onde fiquei novamente 3 dias. Quando fiquei Nos caixotes de lixo? Não, a dormir nos bancos. O caixote de lixo só ia para tirar comida. Vinham assim pessoas a deitarem lá, então Comeste no lixo? Já comi várias vezes. Tirei lá comida para comer, porque eu não tinha ninguém para me alimentar. Nos não podia. Kwanzas? Não, aqui na Bahia. Depois do banho dos Kwanzas. Ela me disse, vai em casa, faz 3 dias, depois vem. Mas eu não poderia ir para casa. Por causa das então, voltei dívidas? aqui sim, voltei aqui na Bahia, onde eu estava. Ok. Dormia nas cadeiras e ia sempre ver as comidas no lixo para comer. Com os moços que ficavam mesmo lá nas ruas também, a procurar alguma coisa para se alimentar. Depois de ter passado os 3 dias, volto para lá. Volto para lá. Quando chego lá, eu falo, senhora, já passou os 3 dias, já estou aqui. Ela disse, agora tens que me dar uma galinha e um galho. Mas essa galinha e um galho, quando você me dá, o negócio começa. Eu lhe disse, não, eu assim não estou a perceber. Se o negócio começa, a senhora disse que já me deu banho, posso ir, vou ter cliente. Para que devo fazer sacrifício de animais? Ele disse, não, tem que envolver sangue, porque sem sangue não dá certo. Então ela me disse que isso aqui vai ser os teus pais. Estás preparado? Eu lhe disse, não, meu pai, os meus irmãos precisam do meu pai. Vale a pena um filho que é meu. O meu pai. Os meus irmãos precisam do meu pai. Peraí, Então, ok, você sugeriu que fosse um filho teu. eu lhe disse, vale a pena o que é meu, tira o que é meu. A tua filha? Eu lhe disse, tira o que é meu, eu tenho uma filha, tira o que é meu. Essa aqui Porra, fica nego. mais fácil. A sério, bro? Sério, eu disse isso. Tira o que é meu. Essa aqui é o Você mais chegou a fácil. esse ponto? Cheguei a esse ponto, eu disse, tira o que é meu. Essa aqui é o correto. Tira o que é meu. Ela me disse, para tirar o que é teu, para me tirar o que é teu, que é a tua filha, teremos que ir dormir no cemitério e com a foto da tua filha. Só assim que vai funcionar. Ali quase que fiquei louco. Foi o momento em que eu senti que já estou louco. Então saio de lá dispersamente e volto para cá, na Bahia. Depois da Bahia, saio daqui da Bahia e vou até a casa dos meus pais. Eu cheguei lá e disse, pai, me perdoa de todo o mal que eu fiz, mas por favor, não me rejeita como teu filho. Se você me abandonar, a minha vida vai acabar. Sim. E disseste-lhe o quê? Para me receber. Apesar dos apesares, me recebe em casa, porque os meus pais também já não me queriam em casa. Já não me queriam. Então me disseram, como um pai não despreza filho, então nós vamos te receber novamente. Vamos te dar mais a oportunidade. Pedi desculpa, falei, pai, me perdoam por todo o mal que eu fiz, mas por favor me recebem. Os teus pais estavam chateados contigo? Muito chateado comigo. Já não queriam te ver? Já não. Vocês são quantos? Nós somos 6. Tu és o mais velho, mais novo, estás onde? Eu puxei o último. O último. Sim. Eu sou o penúltimo. O penúltimo. Sim. Ok. E dos teus irmãos trabalham? Os meus irmãos, nem todos trabalham. Alguns trabalham, os outros não. As coisas também não estão fáceis, né? Não, as coisas não fazem. Ok. Os teus pais te receberam? Os meus pais me receberam. O meu pai ainda me disse, nenhum pai rejeita seu filho.
apesar dos apesares, continuas a ser o meu filho. Então vou te receber aqui em minha casa. Vou te receber aqui e fica aqui. Estando lá, então meus pais já com a cabeça também já no ar, sempre à procura de solução para a resolução desse problema. Então foram conversando com a pessoa até onde encontraram uma igreja profética. Já mesmo lá no nosso bairro. Os teus pais aí levam-te à igreja. A igreja. Aí à procura da palavra do Senhor. Certo. Depois de tudo isso. Sim, depois de tudo isso. Mas deixa-me só perceber aqui. A senhora do qual tu estavas lá à procura do feitiço, tu fugiste, abandonaste, como é que foi o desfecho disso? Quando ela me disse vamos dormir no cemitério, e tem que ser mesmo no dia de hoje que vamos dormir no cemitério. Já na hora te convidou para ir dormir no cemitério? Sim, e disse tem que ser no dia de hoje, vai dormir no cemitério. Vamos ir no período da noite, como ainda era tarde, disse vamos ir no período da noite. Então você fica mesmo aqui comigo, até a hora que eu vou desarrumar, lá para 16, 17, vai escurecer, então vamos para o cemitério. E eu sento com ela mesma ali, depois eu digo, não, tu a vi, vou só ter com o jovem que me trouxe aqui, quero ir só falar com ele. Como eu sei bem onde é que ele fica, falei, estou só falar com ele. Então acabou por fugir nesse momento e nunca mais volto para lá. Saio de lá e nunca mais volto para lá. Isso foi em quanto tempo? Foi há quantos anos, aliás? Isto foi isto aqui... Diminui esse beat, diminui um pouco. Isto foi... Isto foi mesmo 2021. 21? O ano passado, será? Isto foi mesmo no ano passado. Porque eu me converti, eu entrei na igreja em abril. Vamos chegar aí, né? Nessa parte da conversão. Isto foi no princípio. No princípio em que fugi de lá, em que saí de lá foi no princípio do 2021. Sim, que saí de lá. 2021, quando saí de lá, depois fui para casa e meus pais me levaram para a igreja. Disseram, pá, já vimos alguém que esteve muito doente naquela igreja, estava muito doente, mas superou a doença, graças a Deus, está melhor. Tu rejeitaste entregar os teus pais? Rejeitei. Rejeitei porque... Antes de tu ires para aí, acreditavas no feitiço? Tipo, não, ficava entre sim e não. Ficava entre sim e não. E quando tomaste o banho, afinal o banho é esse mesmo? Sim. Quando alguém fala, está lavado, foi tomar banho, é assim mesmo? Sim, é mesmo banho com essas coisas aí. É mesmo águas, com espetáculos, várias coisas. Tu tomaste banho? Certo. Tu achas que o banho que tomaste de feitiço deu algum efeito? Não, não me deu efeito. Hoje, olhando para aquilo que aconteceu, desse ritual que tu fizeste, qual é a tua conclusão? Valeu a pena? Surtiu efeito? Deu algum dinheiro? Deu um dinheirozito sequer? Me levou para a ruína. Me levou para a ruína. Nada de bom aconteceu depois dali. Eu não me lembro de ter acontecido algo bom, algo melhor. Só piorou. Eu me lembro que de todas as casas onde eu passei, as coisas só pioraram. Calma aí, quais casas? Tu passaste em várias casas? Eu praticamente só passei em duas. Em onde fui primeiro. Tiraram aquilo? Sim. Segundo, da proteção que me deram, que a pessoa não revelei as pessoas que me deram. Não precisa chegar até aí. Certo? Aquilo também que recebi. Sinto que também me levou para a ruína. E lá, na última pessoa, eu sinto isso tudo só me levou para a ruína. Não me ajudou em nada. Nada mesmo, nada. Nada. Nada mudou na minha vida. Só me levou para a ruína. Simplesmente piorou. Com toda a certeza piorou. Ok. Sim. Pô, eu vou te fazer uma pergunta, boy. Tu amas a tua filha? Amo bastante. Bastante, bastante. Porra, por que você queria meter a miúda aí? Aquela palavra, acredito que só veio de repente. Acredito eu que aquela palavra só foi de repente, não projetei. Não foi algo projetado. Achas que foi um subterfúgio para impedir a senhora de solicitar mais pessoas ou algo parecido? Não percebi bem a pergunta. Achas que foi um refúgio da tua parte para impedir a senhora de solicitar mais sangue e dar sequência ao ritual? Tu usaste isso como desculpa? Achas que foi automático até esse ponto? Essa resposta para mim, naquele momento, eu falei isso porque eu não queria nunca perder os meus pais.
como até hoje não quero. Então, a palavra que veio logo na minha boca é tirar o que é meu. E o que é meu, eu disse, tem uma filha, então acho melhor você levar. Acho melhor você levar. E eu me lembro a última palavra que eu lhe disse é que eu consigo fazer um outro filho, uma outra filha, mas um pai e uma mãe nunca vou fazer. Nunca. Depois disso passar, eu tive um encontro com a minha filha já na igreja. Porque quando saí de lá fui para a casa dos meus pais e na casa dos meus pais é onde me levaram para a igreja, quando fui já pedir perdão. E o encontro com a minha filha... Então o encontro com a tua filha foi depois? Foi depois. De tudo isso? Depois de tudo isso. Ok, está bem. Então vamos por etapas, né? Não vamos pular capítulos. Foste para os teus pais, pediste desculpa e eles levaram-te à igreja. Certo. Como é que foi o processo? Eles me levaram na igreja, me disseram que lá tem cura naquela igreja. É que já foi lá um senhor, confirmaram que foi um senhor que estava muito doente e hoje está melhor. Passou em vários sítios, não ficou curado, mas quando foi lá naquela igreja, foi superado. Qual era a doença do os senhor? seus problemas. Eu não perguntei a doença, não sei a doença. Só disseram que é algo tipo, faz consulta, mas não acusa nada. Então a doença eu não sabia. Então era problemas físicos? Era diferente de ti? Aquilo de chamado problemas espirituais. Espirituais? Certo. Mas, ok, doença espiritual, né? Sim. Não cheguei a conhecer nem a própria pessoa. Sim. Ok. Então, estando lá, eu não fui lá para a conversão. Eu fui lá para o internamento de tratamento, para a melhoria na minha vida de algumas coisas erradas, para conserto. Não para bens financeiros, mas para conserto, para estar concentrado e não voltar a fazer práticas do gênero. Então, estando lá, entrei para lá, me internaram, falei com o pastor de lá, sentei com o pastor disse, não, você vai ficar aqui internado na igreja algum tempo, até você ficar melhor e vais para casa. Mas não podes voltar lá no teu bairro, porque ali, segundo a tua explicação, eles estão a te perseguir muito. E os teus inimigos também estão naquele arredor. Então eu falei, eu só quero ficar bom, só quero uma solução. Se Deus dá a solução, então eu vou ficar aqui. Fiquei para lá, internado. Fiquei lá. Quanto tempo? Fiquei abril, o mês todo de abril e o princípio do mês seguinte. O que é que se fazia lá no internamento? Lá no internamento, a nossa cura de lá é mais ou menos oração. Oração e louvar são coisas que libertam. Oração e louvor. Aprendeste a fazer oração? Aprendi a orar lá e aprendi a louvar e aprendi a pregar, pois tinha um dom de pregação. Pregação. E dom de cura também tenho, porque o Espírito Santo desceu sobre mim. Isso tudo foi lá? Isso tudo foi lá. Em 2 meses? Em 2 meses. Consegui perceber que se tentei receber alguma coisa, não deu certo, me deram algo, não deu certo. Então Deus tinha um chamado para mim, que era receber o Espírito Santo.